Olá, eu sou Priscila Ipirajá. E eu sou Raíza Rídia. E hoje a gente está com um convidado pra lá de especial. Ele é apresentador podcaster. Olha, amiga, que nem a Isso gente. mesmo. Só que hoje ele tá do outro lado. De entrevistador, hoje ele vai ser entrevistado para falar sobre negócios, o bom e velho empreendedorismo, propósito e energia solar. A gente está recebendo hoje Pedro Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Olá. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Raíza. Olá, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês e que a gente possa bater um papo bem bacana, né? Tem muita história aí para compartilhar. Com toda certeza. Pedro, fala um pouquinho da tua trajetória. Você é um dos pioneiros aqui do Ceará na energia solar, não é isso? Como que começou a tua carreira? Olha, eu estou no mercado de energia em específico desde 2018. Né? Muita coisa aconteceu antes disso, mas lá em 2018 eu estava saindo de uma quebra financeira de um outro negócio e estava já um pouco chateado, né? As coisas não andavam dando muito certo. Né? Quem nunca quebrou uma empresa aqui, outra acolá, já quebrou quantas empresas que você estava a gente estava trocando uma figurinha aqui e outra antes de começar o programa. Ele disse que já quebrou 5 empresas, Pedro. Que eu fiz as contas, foram pelo menos 5 acontece. Negócios que ou eu quebrei ou foi quebrado. Mas que eu percebi que, na verdade, nunca existiu falha ou insucesso. Eu percebi que era o preço do ticket que eu tinha que pagar para entrar no jogo dos negócios, que era aprendendo, principalmente quando você não vem de uma família que já tem empresários, empreendedores, quando você não é herdeiro, né? Então, eu venho de uma família muito simples e de 4 irmãos eu sou o único que decidiu ir pelo caminho menos convencional. Meus irmãos foram pelo caminho ali tradicional de buscar estabilidade, concurso público. Né? São todos hoje concursados. E eu sou aquele que decidiu ir no caminho contrário, né? Pelo caminho da incerteza, da instabilidade que muitas vezes o empreendedorismo no começo oferece. Mas que quando a gente acerta na veia, o resultado tende a ser muito positivo. E eu descobri na energia, no mercado de energia, esse resultado positivo, né? Quebrei 5 negócios até chegar nele. Estava ali já um pouco chateado de estar quebrando, de não estar conseguindo vingar como empresário. E me perguntei, cara, qual que é o mercado que eu possa escolher hoje que tem uma visão de futuro, que nunca vai deixar de vender, igual o pão, né? Que nunca vai deixar de vender, mas que ao mesmo tempo eu consigo começar hoje. E aí em 2018 eu cheguei à conclusão: energia. Energia é um negócio que todo mundo usa muito, vai continuar usando e só aumenta o nosso consumo. Tenho certeza que vocês compraram um air fryer aí nos últimos anos, trocou de geladeira por uma que tem até internet. Então eu percebi uma oportunidade e decidi entrar. E você veio da mecatrônica e foi parar na energia solar e depois, enquanto apresentador também, e acumula hoje vários títulos dentro da própria, desse universo da energia solar. Como que se deu essa transição? Eu sei que você já quebrou empresas e tudo, mas como que chegou até o da energia solar? Pronto. A minha história empreendedora, oficialmente eu digo que ela começa quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu já vendia sanduichinho ali para as crianças. Adoro essas histórias. Legal, eu também adoro essas histórias. Até latinha nas festas de final de semana eu juntava para vender no quilo porque eu queria ser independente. Com 10 anos de idade eu já queria ter o meu dinheirinho no que eu pudesse fazer. Então eu sempre ia tentando encontrar alguma coisa para vender, pintava camisa, fazia rifa, o que você imaginar. Quando eu cheguei ali nos 14, 15 anos eu comecei a trabalhar. E aos poucos eu fui me tornando independente, eu já não precisava mais de apoio financeiro da minha família para me virar. E aí fui pagando meu curso de inglês, pagava meu ônibus para ir para a escola, que eu estudava um pouco distante. E aí aos poucos eu fui galgando, né? Mas eu gostei de estudar. Então quando eu cheguei ali nos 15, 16 anos eu passei a estudar muito. Me formei como técnico em mecânica, fui para a indústria, sujei minha mão de graxa. E foi natural para mim continuar naquele ambiente que eu não era apaixonado, mas que estava funcionando. E isso é até um lado... Hoje eu não vejo isso com bons olhos, né? Talvez pelo fato de não ter tido uma instrução, eu simplesmente fui seguindo aquele fluxo. Então eu fui para a indústria, fui para um trabalho mais formal, como técnico.
foi natural deixar de ser do curso técnico e ir para uma engenharia, então me tornei engenheiro mecatrônico, mas eu nem imaginava que lá na frente tudo isso que eu vim somando de conhecimento técnico iria me ajudar como pessoa de negócio. Então, tive uma oportunidade de, depois, dentro já desse mundo técnico, eu fui morar um tempo no Canadá, passei 1 ano e meio, e lá eu conheci um mundo que eu não sabia que existia. Um lugar que você consegue andar nas ruas sem ter que olhar para trás. Um lugar que você não precisa estar o tempo todo preocupado quando você está em público. Coisa que eu nunca senti no Brasil. E eu fiquei com uma inveja boa, né? Uma inveja muito grande daquele lugar. Meu Deus, que lugar maravilhoso. O canadense ele é muito parecido com o brasileiro, sabe? São pessoas acolhedoras, pessoas super gente boas, um ambiente também, um país muito bacana. Mas eu sou apaixonado pelo Brasil. Então eu voltei, estudei, trabalhei lá, mas eu voltei com a sede de eu preciso criar um pouco daquilo que eu vivi aqui. E a decisão, eu olhei as opções que eu tinha, percebi que na indústria eu não ia conseguir aquilo e que a única forma de eu replicar aquilo, pelo menos do ponto de vista mais financeiro, né, construindo algo que me desse uma qualidade de vida maior e tudo mais, uma das poucas opções que eu tinha, ou era me tornar um super especialista em alguma coisa, um médico cirurgião, por exemplo, ou um engenheiro muito especialista em um determinado assunto, coisa que eu nunca fui, eu sempre fui altamente generalista, ou eu tinha que virar dono de negócio. Então eu tomei essa decisão, foi quando em 2015 eu comecei a empreender, me envolvi com o mercado de startup, com tudo que vocês imaginarem, até que em 2018 eu descobri o setor de energia. Pedro, e eu queria saber, já que você já teve vários tipos de negócios diferentes, quais são hoje os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil e o que você pode pegar de lição e trazer para a sua nova empresa que vem sendo um sucesso? Legal. Eu gosto de dividir 2 caixinhas. Mais de 70% dos empreendedores do Brasil são PME, são pequenas e médias empresas. E os outros 30% são médias e grandes empresas. Então a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou eu quero ser uma pequena e média empresa, ou eu quero ser uma grande empresa. E ambas têm uma lógica, na minha visão, tem uma estratégia um pouco diferente. Por exemplo, se eu vou construir um grande negócio do zero, se eu não tiver R$1 no bolso, a chance disso acontecer ela é muito, mas muito baixa. Né? Não tem como eu montar uma indústria sem R$1 no bolso ou sem alguém que me dê esse R$1 para fazer aquele investimento. Então, se eu não venho de um ambiente, de um local onde eu tenho os acessos, onde eu tenho as figuras chaves para me dar um apoio, se você for construir isso sozinho, vai demorar, você tem que se provar, você tem que gerar resultado até conseguir construir, que leva anos. Então, se você já tem essa base, vai fundo, provavelmente vai ser rápido. Mas se não, sobra a gente ser uma PME, pequena e média empresa. E aí tem 2 formas de fazer, na minha visão. Eu comecei o meu primeiro negócio com R$5. Era tudo que eu tinha no bolso, era R$5 para começar. Qual foi o primeiro negócio, assim, em caráter de curiosidade? Nessa época, esses R$5, eu até brinco, né? Um valor simbólico, mas eu utilizei ele para fazer alguns panfletos. Então, eu criei alguns panfletos no meu primeiro computador. E a minha empresa, e aí era uma empresa de gráficos, né? Então a gente fazia ali artes. E não era de internet, era para cartãozinho corporativo. De visita, visita, panfleto. Então eu comecei a gastar aquele dinheiro em algumas impressões para divulgar aquele trabalho que eu estava fazendo. E aí veio a primeira quebra, inclusive, dessa primeira empresa, roubaram o meu computador. Ai, meu Deus. Você acredita? Meu Deus. E aí eu perdi o meu principal instrumento de trabalho naquele momento, né? Foi desafiador, porque família humilde, eu não tinha como comprar um outro computador no dia seguinte. Mas a gente foi ali, eu comecei eu parei esse empreendimento, fui trabalhar, fui para o mercado convencional. E aí, como CLT, como eu mencionei, eu trabalhei na indústria, eu também fui professor por muitos anos. Foi. Até hoje, na verdade, eu sou o professor, né? Então, dei aula em escola técnica, a maioria do estado do Ceará. Fui professor universitário, coordenei cursos de engenharias em grandes instituições conhecidas nacionalmente. Fui professor em temporário no Instituto Federal do Ceará, que é a minha casa,
Eu sou apaixonado por essa casa onde eu me formei, né? Então, eu tive um período, falando de desafio, né? Eu tive esse período de como que eu empreendo sem dinheiro. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios. E a forma que eu encontrei de empreender sem dinheiro era me dividindo. Então, parte do Pedro estava trabalhando em um local formal, digamos assim, e a outra parte, com o que ele recebia daquele salário, ele ia lá e reinvestia no negócio e ia trabalhando até... Eu também comecei assim, só que um tanto quanto diferente. Eu com medo de largar a CLT, comecei a empreender, pegar um cliente aqui, outro ali, no tempo que dava para ir sentindo e até formar uma base que me deixasse, que me possibilitasse, né? Porque, enfim, envolve a questão da segurança. Mas continua que está muito bom. Acho, inclusive, amiga, que um episódio só não vai dar para a quantidade de coisas que esse homem tem para nos ensinar. Tem muita história, tem muita história. Então, esse foi um dos meus grandes desafios, né? Quando eu comecei no mercado de energia, eu não comecei já empreendendo, porque, mais uma vez, eu estava vindo de um negócio quebrado, né? Eu tive uma empresa de delivery de bebidas quando ainda não era tão moda, e o destino foi até meio engraçado, que na época, assim que a gente tinha acabado de lançar um negocinho pequeno ali com o primeiro freezer, com algumas bebidas, um estoque pequeno, surge ali o Zé Delivery. Eu acho que todo mundo já conhece hoje o Delivery. Ah, meu Deus, basta eu começar um negócio legal que aparece um gigante no dia seguinte. Então já foi ali um desafio, né? No meio dessa história a gente levou um golpe, né? Uma pessoa se passou por cliente e acabou... Infelizmente eu não estava nesse momento ali, era um sócio meu que estava resolvendo a situação e essa empresa deu um golpe, basicamente roubando mesmo praticamente todo o nosso estoque de bebidas e a gente se viu mais uma vez no zero, tendo que recomeçar. Então eu estava vindo dessa situação quando eu me fiz aquela pergunta, cara, o que é que eu posso fazer que é difícil ter instabilidade, que as pessoas consomem todo dia e que só vai aumentar? E aí eu encontrei isso no mercado de energia, né? Comecei, mas eu não tinha dinheiro para abrir esse negócio. Então eu continuei dando minhas aulas como professor, mas que ao mesmo tempo me dava uma certa liberdade, porque professor trabalha na hora aula, né? Então eu tinha uma certa flexibilidade de horário, às vezes eu dava aula mais à noite e passava o dia trabalhando. Então aos poucos eu fui me dividindo entre ter um negócio de energia, em especial energia solar, né, que é o modelo de energia mais democrático que existe hoje no Brasil, até que depois de mais ou menos 1 ano e meio eu me vi naquela pergunta: viver somente do meu negócio ou continuar me dividindo entre trabalhar para uma empresa e construir o meu legado, né? Não foi fácil, mas eu tomei a decisão de ser apenas empreendedor. Teve um pontinho de virada aí, sabe? Coincidiu, eu estava me fazendo esses questionamentos e eu fiz uma venda, foi quando eu me apaixonei por vendas, né? Eu me desconstruí professor para me construir vendedor, e foi muito difícil isso, porque vendas, no ambiente que eu cresci, era quase um palavrão, né? Trabalhar com venda era o que sobrava. Uau, não sobrou, não deu nada, vai vender. Preconceito mesmo. Então, assim, eu cresci num ambiente onde ser vendedor tinha um certo preconceito. Não tinha nem estímulo, né? Não era apoio. Mas foi ser vendedor que me levou a uma venda que me garantiu 1 ano de salário da empresa que eu trabalhava e me deu a confiança de, se eu tenho 1 ano de salário, eu tenho pelo menos 12 meses pela frente para empreender. E se Deus o livre der errado, eu volto a trabalhar com o que eu fazia antes. Então, foi isso que me levou à decisão de ficar 100% no meu negócio de energia. Pedro, você criou o Clube de Energia. Isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, como foi esse processo de idealização. É um projeto bem diferente, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu sou super entusiasta do Clube de Energia, porque ele é um projeto muito inovador e ele é um tanto até disruptivo. Está já pelo Brasil todo, não é isso? O Clube de Energia, ele roda todo o Brasil, mas em especial o nosso coração, a nossa grande energia, não tem como não estar no Ceará, né? Inclusive o Ceará, tem uma informação importante, é um estado que o resto do Brasil está vindo investir em energia no Ceará.
É verdade. Porque a gente nasceu em um estado que é muito rico. Eu costumo dizer o seguinte, e aí puxando a sardinha para a energia solar. Imagina que todo dia está chovendo moeda de ouro do céu. Só que tem um detalhe, quando essa moeda cai no chão, ela evapora. Ou seja, se você quer pegar essa moeda de ouro, você tem que pegar ela antes dela cair no chão. O Ceará é quente, né? O chão está quente, aí ela vai evaporar. Excelente analogia. E só tem um jeito de você pegar essas moedas de ouro que estão caindo o tempo todo aqui no estado do Ceará. É com uma bacia. Só que essa bacia tem que ser uma bacia especial. O nome dessa bacia se chama painel solar. A luz que a gente tem no estado do Ceará, ela vale ouro. E energia no Brasil é um produto extremamente caro. A gente paga hoje uma das 5 contas de luz mais caro do planeta Terra. Mesmo sendo um país riquíssimo em recursos naturais. A nossa conta de energia é uma das 5 mais caras do mundo. Então, todo dia está caindo essa chuvinha de ouro lá. Se eu coloco essa bacia, no caso o painel de energia, eu posso enriquecer com isso. Na verdade, a gente pode fazer 2 coisas. Eu posso pegar essas moedinhas de luz que estão caindo e utilizar elas para reduzir essa conta de energia que é muito cara, mas o Clube de Energia ele veio com uma proposta muito inovadora, que é transformar essas moedinhas em mais dinheiro. Então, eu posso pegar luz e transformar luz em dinheiro e investir num mercado que só tem crescimento pela frente. Pedro, como seria esse investimento? Só para poder entender melhor, que eu fiquei com certa dúvida. Quem quer investir no Clube de Energia, como seria esse investimento? Vamos lá, para ficar bem claro, né? Nós temos 2 lados da moeda aqui para olhar. Um é o lado de quem consome. Todos nós somos consumidores. A gente está aqui nesse momento consumindo luz, ar-condicionado, né? Um ambiente agradável. Então, para isso a gente gasta energia. Sim. E como eu já falei, essa energia é bem cara. Essa é a vida do consumidor, gastar energia e pagar caro por essa energia. De um outro lado, eu tenho o produtor de energia. O produtor de energia, em especial um produtor de energia solar, consegue produzir uma energia muito mais barata do que a distribuidora te entrega atualmente. Então, o que é que ele faz? Clube de Energia, a gente faz um match. A gente une as nossas usinas, as usinas que nós construímos, com esse consumidor. Então, o consumidor passa a ter acesso a uma energia limpa, sustentável, renovável e, principalmente, muito mais barata. Pedro, então, isso não é novidade. Faz tempo que se fala em energia solar. Onde que está a novidade, a disrupção? É simples. Até hoje, o mercado está acostumado em um modelo tradicional de energia solar. Aquele que é o modelo das placas. É o modelo do painel. Eu só consigo ter se eu comprar. Então, eu preciso ter ali meus 30, 50, 200 mil reais, 1 milhão de reais, dependendo do consumidor, para investir no painel para reduzir minhas contas. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro. Isso ainda não é democrático, apesar de ser em parte democrático, porque se você conseguir um dinheirinho, você passa a produzir sua própria energia e sai desse mercado de cativeiro. Não sei se vocês sabem, o consumidor de energia tradicional, ele é chamado de consumidor cativo. E cativo é isso mesmo, vem da palavra cativeiro. A gente só tem direito a escolher um fornecedor de energia, não sei se vocês já perceberam disso. Inclusive lá no Canadá tinha mais de um, era um estado muito mais democrático. Então você só tem direito a comprar essa energia de um único fornecedor. E o mercado, o brasileiro ainda não percebeu que esse mercado mudou nos últimos 10 anos. Você não é mais obrigado, já existem soluções, você pode sair desse cativeiro e deixar de consumir desse único fornecedor, que é o mais caro, para pequenos e médios produtores descentralizados que conseguem produzir uma energia mais barata. Então, o pequeno empresário, você residencial, consegue se conectar a uma usina de energia solar com um custo de energia muito reduzido, sem ter que fazer investimento inicial. Essa é a grande disrupção. Então, antes você precisava ali de 30, 50, 100 mil reais para comprar o seu sistema. Se você já tem a usina, a pessoa que não pode comprar a placa, ela vai utilizar a sua usina. Isso, exatamente. Ela faz um simples cadastro no Clube de Energia, passa a fazer parte de um grupo de consumidores conscientes, mas também inteligentes que pagam mais barato na conta de luz.
Então, com um simples cadastro nesse clube de benefícios, ela passa a ter redução na sua conta de luz, que ela já paga todo mês e que vai pagar até o resto da vida dela. Interessante. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar que poderia ter esse tipo de adesão, vamos dizer assim, né? Isso. Eu ia, inclusive, te perguntar se ainda há muita resistência das pessoas, do consumidor, esse consumidor pequeno, por exemplo, né? Para aderir à energia solar. Claro que a questão do valor é uma delas, né? Mas existem outras questões que faz com que ele tenha algum receio? Existe isso? O consumidor, ele é um bicho muito interessante, né? Antes da gente fundar o Clube de Energia, e a gente trabalhava naquele modelo tradicional de vender painel, de instalar, a pessoa comprava, o que a gente mais ouvia era: mas é muito caro o equipamento, eu não quero colocar, é coisa de rico, eu não tenho condições de ter. O mercado evoluiu, os preços reduziram e hoje muita gente já consegue investir no seu próprio equipamento e cuidar da produção da sua própria energia. Quando surgiu esse novo modelo de negócio, surge um novo paradigma para o consumidor. É bom demais para ser verdade. Então eu costumo dizer o seguinte: eu trabalho produzindo energia, mas hoje eu estou gastando mais energia para acender uma luzinha na cabeça dos consumidores, para que eles entendam que existe uma forma democrática de consumir energia mais barata, com um simples cadastro, fazendo parte de um grupo de consumidores conscientes, que é o Clube de Energia. Sem investimento, sem obra, sem preocupação com manutenção, apenas com o simples fato de você fazer parte de um grupo que consome energia de um pequeno produtor. E isso é um trabalho de evangelização. Então é por isso que eu estou aqui. Todo dia eu estou conversando com amigos, com empresários, explicando para eles: cara, sai do cativeiro. E hoje o mercado ele tem uma lei, né? A gente até foi uma vitória para o setor. 2 anos atrás, aproximadamente, foi estabelecida uma lei que dá esse direito ao consumidor de ter opções de pagar menos na sua conta de luz. O trabalho que a gente tem que fazer agora é de divulgar, de mostrar: olha, existe. E educar. Né? E educar. Então, assim, como para fazer parte disso o consumidor não tem custo, às vezes ele acha bom demais para ser verdade. Sim. E, por incrível que pareça, né? Lá na placa ele achava caro e esse que não tem custo ele acha bom demais para ser verdade. Então a gente tem que fazer um trabalho educacional para que as pessoas entendam que a gente vive num novo mundo. Eu gosto de dizer o seguinte: está acontecendo uma disrupção tão grande no mercado de energia hoje, parecida com a que o Uber fez com os táxis um tempo atrás. Antigamente, as pessoas eram obrigadas a ter esse único distribuidor, esse único fornecedor de energia. Hoje, uberizou a energia. Só que tem uma diferença. Todo mundo pode sair ganhando. Então, ganha o produtor que investiu naquele negócio, ganha o consumidor que reduz o seu custo de conta de energia, ganha o país porque a gente passa a produzir mais energia limpa, sustentável. Não sei se vocês sabem, foi ligada agora, muito recentemente, a bandeira 2 vermelha. Bandeira Sim. vermelha já nível 2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai pagar ainda mais caro na conta que já é das mais caras do mundo. Por quê? Reservatórios baixos, tem que ligar a termoelétrica e a gente vive num mundo complexo, né? Poxa, se eu estou num país onde a produção de energia renovável é ampla, eólica, solar, riquíssima, por que o país ainda paga termoelétrica? E aí a gente entra num campo político. Sim. Que a melhor forma de responder a isso é junto como povo, como consumidor, de dizer: não, aqui não, eu mesmo não vou pagar a termoelétrica. Eu quero aderir a um sistema como esse. Eu quero agora que a minha energia seja limpa. E aí a gente faz um trabalho envolvendo o povo. Felizmente, o setor já conseguiu essa lei que democratiza. Agora a gente precisa mobilizar a população para dizer: basta, eu não quero mais consumir de termoelétrica. Deixa eu me cadastrar para receber minha energia de uma usina de um pequeno investidor, de um pequeno produtor. E para daqui a 10 anos, por exemplo, por que você continua acreditando na energia solar? Que ela é benéfica, assim, para o consumidor? Eu sempre brinco o seguinte:
O meu primeiro mentor de vendas... Eu resumi a história, mas tem uma parte que eu não contei, né? Eu nunca fui vendedor. Por anos eu fui muito mais professor. Eu sempre gostei muito de contribuir, de ensinar e tudo mais. E eu tive que aprender a vender. Eu passei meses sem vender, sem colocar R$1 no bolso. Eu só recebia promessas. As pessoas, é muito bom, é bom demais, mas eu vou pensar. E eu não fechava uma venda. Eu procurei esse mentor e aí ele me explicou, Pedro, tu tá tentando vender energia solar como se tu estivesse vendendo pão. E aí ele fez essa analogia. Pão é uma coisa que todo mundo compra todo dia. Você não precisa mais convencer elas para comprar. Elas só gostam e compram. E tu tá tentando fazer a mesma coisa com energia solar. E aí ele me ensinou que tinha um método, tinha uma outra forma de vender, né? Um modelo que se a gente aplicasse, a gente conseguia fechar mais negócio. Eu fiquei meio assim, mas decidi pagar o preço para ver, apliquei o método dele e consegui começar a fechar meu primeiro, meu segundo, meu terceiro já quero negócio. saber com isso. Se você ouvir a história de como eu cheguei nesse professor, você vai se surpreender. Porque por muito pouco eu não recebi essa mentoria. Então ele me mostrou esse caminho, eu fui lá e consegui fechar essas vendas. E eu gosto sempre de fazer essa brincadeira com a história do pão, porque o pão ele é consumido antes de Cristo, né? Energia não tem mais volta. A gente não vai mais voltar para a Idade da Pedra e vai trocar energia pelo fogo. Pelo contrário, como você falou, já tem até alguns produtos como geladeira com internet, Sim. Por aí vai. Está cada vez mais se modernizando, né? Exato. Petróleo, o nosso planeta não aguenta mais. Sim. Então, assim, só nos sobra uma opção: energia elétrica. Então, a energia elétrica eu vejo ela como a principal fonte de energia do planeta de agora para frente. Os carros também com energia elétrica. Carro utilizando energia elétrica, tudo está caminhando para isso. Então, o próprio consumo, né, ele tem aumentado cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu realizei um sonho meu e da minha esposa, que é ter um fogão cooktop de indução em casa, para não ter que gastar tempo se preocupando com gás, ou até mesmo para não ter a preocupação de ter gás dentro de casa. E aí tudo vai se tornando uma coisa elétrica. Pedro, se faltar energia. Aí no meu caso, que já trabalho com isso, a gente tem bateria, né? Então a bateria entra ali e resolve, que inclusive essa é a próxima disrupção do mercado de energia, que é a baterização da energia. Que aí sim é a nossa liberdade máxima. Porque se eu mesmo produzo e eu mesmo estoco, eu consigo usar ela inclusive de noite, a minha energia solar. Porque o estoque está dentro da minha própria bateria. O mercado vem se adequando a isso, os preços vêm ficando cada vez mais acessíveis e hoje é a realidade. Eu tenho minha própria bateria, eu já tenho alguns clientes que têm um sistema híbrido baterizado, então é uma nova tendência também. Então eu escolhi um mercado e eu acredito nos próximos 10 mil anos no mercado de energia, em especial da energia solar, porque ela é a mais democrática de todas. Uma residência comum, ela não consegue ter uma energia eólica que ela vai gastar milhões, que tem que fazer um estudo ambiental, que tem uma série de complexidades. Quando eu atuava um pouco mais ali em vendas de equipamentos, né? Hoje a gente tem feito um pouco menos disso. Hoje a nossa energia está muito mais em construir essas usinas geradoras de rentabilidade para atender consumidores que não precisam investir, né? Mas quando a gente estava atuando mais ali na venda de painel, eu sempre mostrava para os meus clientes na proposta o seguinte: olha, para você que acha que energia solar é coisa de rico, olha a foto desse meu cliente aqui. Então eu tenho um cliente no bairro mais nobre da nossa cidade, que é a 5ª maior capital do Brasil, e eu tenho um cliente nos bairros mais pobres. Tem um cliente que esse eu sempre faço questão de mostrar, ele mora numa favela. Dentro dessa favela tem uma ruela. Dentro dessa ruela tem um beco. No final desse beco você dobra à direita e está lá a casa dele. E ele tem energia solar num lugar super humilde. Por quê? Porque ele entendeu, caiu a ficha dele que ele precisa se livrar do cativeiro. Ele entendeu e fez conta que se ele passa a ser o próprio produtor da energia dele, ele sai do cativeiro e assim que o sistema dele se pagar, a energia é dele para o resto da vida. Em média, uma residência comum, né, economiza quanto por ano com a energia solar?
um consumidor comum, ele gasta, assim, na média, né? Eu sei que quem nos assiste aqui vai ter gente que gasta muito mais, outros que gastam muito menos, mas na média, uma família comum, um casal, às vezes um filho ou não, costuma consumir ali algo em torno de R$300 de energia. E aí, se ela for adepta a airfryer, a ar-condicionado, essa conta segue subindo. Então, esse cara que paga R$300 de energia, ele consegue reduzir o custo dele para uma média de R$50 até R$80, dependendo de algumas características mais técnicas. Então, se você fizer as contas aí, ele vai ter aí pelo menos uns R$2, R$3.000 extras no final do ano. Isso falando do pequeno consumidor, né? Agora, os consumidores de porte maior, a gente tem empresas, né? E às vezes não é nem grande empresa, são pequenas empresas. Eu tenho, por exemplo, um cliente que é de uma ótica, uma pequena ótica, que ele está reduzindo aí de custo anual dele em torno de R$12.000. É mesmo? Então, o que é que você faz com R$12.000 no final do ano? Você renova a sua loja, você contrata um funcionário, paga 13º, contrata um funcionário para as promoções ali de Natal, de Ano Novo. Você faz muita coisa com o dinheiro que você estava dando de graça para uma empresa que muitas vezes nem é do Brasil. Tá entendendo? E quando você passa a ser o seu próprio produtor, você tem mais liberdade. E não, Pedro, eu não quero produzir. Adere soluções como o Clube de Energia, que tu também vai ter, não vai ser o mesmo valor, é claro, mas você vai ter reduções boas ao final do ano, que você pode investir em fazer uma viagem, em comprar um presente especial para o seu filho, para a sua esposa. Eu vou só voltar um pouquinho, porque você disse que desde pequenininho já começou ali a tentar vender alguma coisa, e depois você disse que não era tanto vendedor. Você acha que você se tornou, aprendeu a ser empreendedor, ou você foi uma circunstância ali do meio? Você acha que já nasceu com esse feeling? O que você acha que o Pedro se tornou? Tu fez uma ótima pergunta, Priscila. Porque parece até que eu me contradisse, né? Quando eu disse que eu não era vendedor, mas vendia coisas desde de criança. Porque a tua, não sei se é porque mas tu também é apresentador, não sei se é porque tu também tem um podcast, é muito falante, mas a tua trajetória em si também é muito bonita e você fala de uma forma também muito, muito bem explicada, né? Então, tal hora eu achei também que se contradisse, mas queria saber do Pedro o que ele acha disso tudo. Tu fez uma ótima pergunta. Lembra da história do vendedor do pão, que Sim. o meu mentor me explicou? Eu descobri, e aí quem é de vendas vai saber do que eu estou falando. Existem 2 tipos de vendas, a venda simples e a venda complexa. Para eu convencer uma pessoa a comprar um sanduíche, ele basicamente precisa estar gostoso. Não preciso te convencer muito. Se o produto for bom, o produto se vende. E eu achava que era a mesma coisa na energia solar. Se o produto é bom, e eu sabia que era, eu tinha certeza que era, e ainda assim ele não se vendeu. Por quê? Isso deixa de ser uma venda simples e passa a ser uma venda complexa. Uma venda complexa é uma venda que a gente precisa tratar muito com o emocional do consumidor. Não é só uma venda racional, não é só uma venda lógica. Então eu estou dizendo que a tua pergunta foi muito boa, porque quando eu digo que o Pedro precisou aprender a ser vendedor, ele precisou aprender a ser vendedor de produtos caros. De produtos de alto valor agregado, que é uma outra forma de vender. High ticket. De high ticket, de alto ticket. Então, imagina, eu sabia vender uma camisa de R$20, eu sabia vender um sanduíche de, sei lá, R$5, eu sabia juntar a latinha e vender uma latinha no quilo, que eu não precisava nem convencer ninguém. Mas na hora que eu precisei convencer uma pessoa a colocar R$30 mil na minha mão, não foi fácil. Porque uma das primeiras perguntas que essa pessoa vai te fazer é: quem é você para eu colocar R$30 mil na tua mão? E aí eu falava o quê? Eu não sabia como me comportar. Uma vez eu tive numa cliente que ela me fez essa exata pergunta. Ela disse assim: Pedro, quem é você? Eu nem sei se eu posso confiar. Ela foi aberta, foi super direta. Eu nem sei se eu posso confiar em ti. O que é que me garante que tu vai me entregar isso que tu tá me prometendo? Eu respirei fundo. Inicialmente eu fiquei até um pouco nervoso, que eu não esperava essa pergunta. E aí eu apliquei uma técnica de vendas que ela é fenomenal. Toda vez que alguém bota uma batata quente... Com toda certeza. Eu tô aqui atentíssima. Eu tô assim hipnotizada. Vai, amigo, vai dizendo.
Eu aprendi uma coisa assim. Toda vez que alguém bota uma batata quente na tua mão, tem duas opções. A primeira é tu fica ali nervoso e tenta resolver. A segunda é tu colocar a batata quente de volta na mão da pessoa. Como? Fazendo pergunta. Então, eu quase travei na hora. Até que eu lembrei e, ao invés de responder ela, eu joguei uma pergunta. Vocês devem perceber isso em debate político. Ninguém responde nada. Te joga uma pergunta difícil, o cara não responde, ele joga de volta pro cara. Isso é uma técnica, isso não é por acaso. Batata quente, né? É a batata quente. E aí eu joguei para ela a batata quente de volta e perguntei: Dona Fulana, Dona Maria, essa sua pergunta ela é muito forte. E eu imagino que tem um motivo muito forte também por trás dela. Aconteceu alguma coisa com a senhora recentemente? E ela: Pedro, eu levei um golpe tem um mês. E aí ela começou a contar uma história lá de uma empresa que deu um golpe nela e ela não confiava mais em ninguém. E super justo. Aí eu entendi o motivo da pergunta dela. Então eu comecei a contar um pouco da minha história e ainda disse assim: Dona Maria, não tome somente a minha palavra como verdade. Quando eu chegar em casa, eu vou lhe enviar um material que vai ter a palavra de outras pessoas. E aí depois eu mandei para ela reportagem que a nossa empresa saía, materiais, né, estudo de caso de cliente. Então eu falei: olha, não confia só em mim, olha o que é que outras pessoas estão falando, né? Pesquisa sobre a gente. Mas sabe por que eu também perguntei isso e disse que também estava interessada? Porque muitas vezes a gente tem um feeling, né? Tem o tato ali, a gente quer aquilo, mas a gente não sabe como fazer, justamente não sabe como vender. E como você bem explorou, o high ticket, ele requer um outro comportamento, uma outra técnica, é algo completamente diferente. Exato. E não é fácil, sabe? Para quem não vem de um ambiente, porque assim, existe toda uma questão psicológica também envolvida, né? Sim. Você vem de uma família humilde, às vezes você até se questiona: pô, será que eu sou merecedor de fechar um negócio de 30 mil? Assim, para mim, os primeiros negócios que eu fechei, eles estavam nas dezenas de milhares de reais. Isso era uma coisa de outro mundo, de outro planeta, uma responsabilidade de um nível inimaginável na época. E só a experiência vai te dando, vai te capacitando aí crescendo de nível, né? Então eu vendi 1, vendi 2, e esse 20 mil aumentou para 30, para 50, para 100, até que eu rompi a barreira do 100. Né? Quando eu rompi a barreira do 100, eu criei uma... Nesse contexto, tem um negócio legal para compartilhar com vocês. Eu documentei a minha jornada. Então, a Raiz até me perguntou: o Instituto Solar parece um negócio de treinamentos e tudo mais. Eu criei o Instituto Solar e eu posicionei ele como uma marca nacional desde o começo para ir documentando a minha jornada. Então, no Instituto Solar, eu aprendia e ensinava, porque eu era professor, eu sempre gostei de ensinar. Para mim é meio que uma missão de vida compartilhar o aprendizado. É um propósito, né? Um propósito, né? Muita coisa eu aprendi de graça. Então eu sigo a filosofia bíblica: receber de graça e devolve de graça. Então eu fiz isso, comecei lá com um blog, escrevendo os meus aprendizados. Depois fui fazendo vídeo. Então nessa jornada, quando eu cheguei em 100 mil reais, eu criei um jargão, que era o 100K Solar. Toda vez que você atinge os seus 100 mil reais em vendas, você bateu um 100K Solar. E aí esse 100K Solar espalhou pelo Brasil, né? Acabou que em algum momento algumas pessoas começaram a pedir: Pedro, me mostra o teu jeito de fazer, como é que faz? E eu acabei criando treinamento, criei uma metodologia chamada 100K Solar, para mostrar o cara que era igual a mim, que vendia igual vendia pão, igual vendia água, que tinha outro jeito de fazer uma venda complexa. E aí compartilhei com as pessoas. Hoje a gente tem mais de 20 mil profissionais formados em todo o Brasil, através da produção de conteúdo. Então, acaba que o Instituto Solar, ele, ao mesmo tempo que eu ia ensinando, é igual o jargão lá da Unifor, aqui de Fortaleza, né? Ensinando e aprendendo. Porque quando eu ensinava uma coisa, vinha às vezes um aluno e dizia: Pedro, que legal, mas eu faço isso aqui desse jeito e está dando esse resultado. Aí eu pegava aquela coisa, testava aqui na prática, dava resultado e compartilhava agora com todo mundo. Então a gente acabou criando uma comunidade de bons amigos aí ao longo desse tempo. Muito legal. Por falar, só para contextualizar, né? Por falar em ensinar e aprender e criar uma comunidade, você
você também é apresentador, tem um podcast também, onde você começou falando só sobre energia solar, né? Era bem nichado. Hoje já fala também, se comunica com outros âmbitos. Fala um pouquinho do Energizei aqui pra gente. Legal. O Energizei Cash, ele nasceu ali em 2023. Hoje a gente está caminhando para 90 episódios aproximadamente. É um podcast semanal, né? Então toda semana ele vai ao ar, às terças-feiras no YouTube, às sextas-feiras ele vai ao ar na TV Ceará. Quem está no Ceará consegue assistir às 19 horas, então vocês estão convidados a nos assistir lá na TV Ceará, que inclusive vai para todo o Brasil, né? Você está numa TV parabólica, você consegue também acessar a gente pela TV. Então esse podcast nasceu lá em 2023, foi um grande desafio. Quando a gente entrou na TV em 2024, foi um grande desafio porque antes a gente era quinzenal. Então a gente passou a ser semanal. E quem grava podcast sabe o desafio que é gravar um podcast, né? Mas assim, eu sou apaixonado por esse trabalho que a gente faz no podcast. A gente conhece pessoas maravilhosas, compartilha informação e ao mesmo tempo eu aprendo muito. Então quando eu escuto pessoas ou do mercado ou de negócios, eu trago aquele aprendizado e reaplico nos meus negócios. Vejo se dá certo, pego o aprendizado e replico lá nos nossos treinamentos, nas nossas aulas e tudo mais. Então, o Energizei Cash, hoje ela é uma fonte de conhecimento para muita gente que é do mercado, mas ele não se resume à energia. Eu costumo dizer que a gente tem ali pelo menos um tripé, né? O primeiro tripé, o primeiro braço, né? A gente fala de histórias empreendedoras, de pessoas que superaram. O segundo, a gente vai falar de negócios como um todo, gestão, marketing, vendas. E o terceiro, que é a parte mais técnica, a gente fala de energia. Aí a gente discute de tudo e um pouco. Fala de baterias, fala de energia solar, fala de... Não é energia solar, é energias. Então a gente fala de hidrogênio verde, um pouco de tudo relacionado ao mercado de energia a gente aborda lá no Energizei Cash. Inclusive a gente vai lá, né, amiga? Já quero super ser convidada. Super convidadas. Já foi convidada, falta só marcar. Pronto. Pedro, você fala muito sobre fé, né, sobre propósito e tudo mais. E nós que somos empreendedores, a gente tem que estar muito alinhado, né, com a fé, com Deus, porque tem momentos que é só a gente e Deus mesmo, né? Principalmente quando se tem um negócio sozinho, não sei se você tem hoje outros sócios, mas você já passou por vários tipos de negócio. Então, gostaria que você desse uma dica, né, para os empreendedores que estão começando agora, tendo em vista que você já teve vários tipos de negócios diferentes, né? Quem tem vontade de empreender e ainda está com aquele receio, sim, como você pode orientar essa pessoa que quer começar? Olha, tem uma história que eu nunca compartilhei, eu vou contar aqui por alto, né? Conte com essa exclusividade dele pra gente. Eu tive um episódio, e aí eu não vou entrar muito em detalhes, que envolve pessoas e tudo mais, mas eu tive um episódio dentro do mercado de energia que me gerou um prejuízo muito grande, mas muito grande mesmo, daqueles que você perde o sono. E só teve uma coisa que eu consegui fazer para me segurar e não perder a estabilidade emocional, foi a fé, né? Então, eu sou cristão católico, eu gosto muito de estar perto da presença de Deus. Inclusive, esse final de semana eu estive servindo num retiro. Legal. E eu estava observando um retiro de família, né? E aí eu observei que lá no começo, quando eu estava mais aplicando aprendendo a ter fé, era parecido com um relacionamento de casal. Era uma coisa super apaixonante, tinha uma emoção muito forte, mas é tão parecido com a vida em casal que chega um momento que a paixão diminui. Então aquele fogo, aquela coisa, ela vai diminuindo. E aí é onde a fé começa. Sim. Porque é onde o amor começa. Sim. E nesse final de semana eu percebi muito isso, sabe? É muito bom você estar perto de pessoas que transpareçam e lhe dão força, porque o exemplo dela, o testemunho dela te inspira a continuar seguindo. Então vivi essa experiência agora mais uma vez, assim, que foi muito positiva. E eu compartilho muito isso, né? Empreender não é... Tem gente que fala de empreendedorismo como uma coisa assim, tudo muito lindo, né? Mas assim, é desafiador. Como eu tenho contado aqui, são histórias de altos e baixos, tem hora que você está lá em cima, tem hora que dá uma quedinha. Para quem tem fé, é muito mais fácil. Porque nos momentos desafiadores, você se apega a Deus, você junta ali, faz uma oração,
junta também com o teu cônjuge, se você for casado, né? E se reergue, né? Vai um passo de cada vez. Então, dentro dessa lógica, desse momento difícil que eu vivi no meu negócio, somente a fé que me segurou. Então, no primeiro momento, o desespero bateu até que eu percebi, não, peraí. Se isso aconteceu, tudo tem um propósito na nossa vida. E uma das pessoas que estavam próximas de mim, ela me disse uma frase que todo dia essa frase volta na minha cabeça. É o seguinte: Pedro, algumas plantas, para crescer, precisam ser podadas. E essa foi uma poda muito grande, né? Então, algumas plantas, elas às vezes até estão crescendo, mas está tão devagarzinho. Mas quando vem a poda, pouco tempo, ela se ergue, se reabre. E eu estou tomando muito isso para mim, né? Então, para você que quer empreender, que está empreendendo, se eventualmente você está passando por situações difíceis, desafiadoras, lembra dessa frase, né? Tem plantas que crescem mais rápido quando são podadas. Então, abraça o teu desafio, abraça o teu momento difícil e usa essa frase para te animar, né? Essa aqui é só uma poda, eu sou o tipo de planta que vai crescer mais rápido depois de você levar uma cortadinha. Bacana, viu, Pedro? Perfeito. Pedro, e para falar agora da parte de inovação tecnológica, né? Você já falou algumas coisas que estão chegando agora recente no mercado, né, de energia solar. Eu queria que você falasse para a gente como é que está o setor, né? Quais são as tecnologias que estão chegando, como é que você vê o cenário atual? Olha, o setor de energia ele é muito complexo. Então, eu estou no mercado de energia, em especial solar, desde 2018. Não se passou um ano, nós não tivemos um ano sequer sem alguma reviravolta nele. Então, todo ano tem uma notícia de alguma coisa. A que mais ganhou notoriedade foi a história, vão taxar o sol, né? Com certeza todo mundo ouviu falar alguma coisa desse tipo. Inclusive, eu ia até perguntar sobre essa questão, mas continue. Então, assim, é um mercado que é muito bom, é um mercado que só tende a crescer, mas ele é complexo. Então é um jogo que para você jogar você tem que ter muita estabilidade emocional. Sei que Priscila atua ali um pouco no jurídico. Uma coisa que eu aprendi, depois que eu aprendi a vender, eu tive que aprender outra coisa. Eu tive que aprender a ser um pouco advogado. Porque é um mercado regulado. É um mercado que tem muitas resoluções normativas, que tem uma Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que o tempo todo está lançando ali uma atualização. Você tem que ler aqueles documentos enormes, extensos, complexos e chatos. E aí a gente tem que... Eu gosto muito de falar assim, poxa, tem hora que eu tô aqui, eu boto o chapéu de engenheiro. Mas tem hora que eu tenho que tirar e tenho que botar o do vendedor. Tem hora que eu tiro e tenho que botar o chapéu do advogado. Do advogado não, do jurídico. E né? assim vai sambando o empreendedor, meu amor. Em todas as áreas, é isso mesmo. Então, é um mercado que eu vejo que está muito bem. E isso, por um lado, é bom, Raíza. Porque como ele muda muito, só quem é rápido fica. Só quem é competente fica. Todo ano, muitas empresas acabam quebrando porque vieram para passar chuva. Vou aqui, vou ganhar um dinheiro rápido, tá todo mundo falando, é bom. Mas acontece uma coisinha, o mercado muda, o cara quebra. Então, assim, poucos são aqueles que vieram para ficar, porque poucos são os que levam a seriedade e pagam o preço, né? Porque toda vez que tem uma mudança, a gente pode até entrar agora no tema da lei, né? Mais ou menos 2 anos atrás, veio a Lei 14.300, que ela trouxe excelentes notícias e outras não tão boas. A melhor notícia que ela trouxe, agora estamos no mercado regulado. Então, você, investidor, que vai colocar dinheiro nesse negócio para receber rentabilidade de volta, a partir de agora está entrando no mercado que tem regras mais rígidas, mais firmes, porque são regras em lei. Antes disso, não existia lei, existia resoluções normativas, que é como se fosse uma espécie de lei, mas que não tem tanta força. Exatamente. É mais fácil ser modificada, é mais... se alguém... Matar um advogado todo, né? É isso mesmo. Então, quando veio a lei, ela deu mais segurança jurídica para o setor e, ao mesmo tempo, trouxe possibilidades como a do clube de energia, que é de qualquer tipo de consumidor, residencial, comercial, industrial, o que for, poder acessar soluções como o clube de energia para reduzir sua conta de luz sem investimento. Dentre várias outras possibilidades, essa é uma das que mais foi relevante quando essa lei veio. Por outro lado, essa lei trouxe um ponto negativo,
pelo menos a gente achava que esse ponto negativo ia ser um impacto absurdo e que talvez ia até inviabilizar o setor de energia no Brasil, que era a história da taxação. Então, explicando para todo mundo o que é a taxação. Sabe por que você paga a conta, uma das contas de luz mais caras do mundo? Porque o transporte da energia até tua casa é muito caro. Imagina o seguinte, tu vai comprar lá uma blusinha na Shopee, né? A blusinha na Shopee custa R$20 e o frete dela custa 40. Tu compraria essa blusinha? Acho difícil, né? Comprar essa blusinha. É exatamente isso que você faz na sua conta de luz todo mês. A energia custa 20 e o transporte dela custa 40. É por isso que a nossa conta é cara. 2 vezes mais em média, né? Não, aqui é só um número grosseiro, né? Sei. Mas é mais ou menos ali uns 50% a mais, né? Mais ou menos por aí. Então, o nosso custo para a energia vir lá de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica até chegar na nossa casa é muito oneroso. Tem que pagar muito poste, o pessoal rouba fio, é um negócio complexo demais, então é muito caro essa energia. E aí as distribuidoras disseram o seguinte, e aí obviamente existe uma luta, existe um lobby envolvido aí, né? São poucas gigantescas empresas no Brasil que detêm o direito de distribuição de energia. E aí eles se posicionaram de um jeito que conseguiram convencer também o lado político da coisa a definir que um consumidor de energia solar teria que custear uma parte do uso desse fio que está lá na rua. Então, o que é que acontece? Se eu não tivesse esse custo, um exemplo, eu economizaria R$100 na minha conta de luz. Quando entrou esse custo, eu continuo economizando, mas ao invés de economizar 100, agora eu economizo 90. Um exemplo. Então, esse custo, ele não me cobra uma coisa a mais, mas ele impede de me permitir economizar o máximo. Entendi. Então, antes eu conseguia economizar muito mais. Quando veio essa taxação, agora eu economizo um pouquinho menos. E incomoda, né, para eles. Está mexendo no bolso deles. Então, eles vão sempre achar alguma maneira. Pedro, eu queria que você falasse em relação a essa briga política que está tendo, essa taxação aí. Já é outro tipo de taxação, né? Mas será que isso vai impactar para nós consumidores no mercado de energia? Já impactou. Eu vou só finalizar esse ponto. A gente está vendo assim uma confusão tão grande, tarifária, né? Entre os países, né? Isso. Só para finalizar aquele ponto que eu estava tratando, aconteceu uma reviravolta que ninguém esperava. Essa taxação rolou um medo de que ela ia inviabilizar o mercado, mas a coisa deu uma reviravolta que ninguém esperava. O preço dos equipamentos simplesmente despencaram quando isso aconteceu. E foi uma soma de fatores. Um dos fatores, o mercado parou de comprar com medo da taxação, então diminuiu a demanda. Quando diminuiu a demanda, os fabricantes e distribuidores reduziram os custos. Por acaso, rolou também, na época, uma redução ali no custo de fabricação do painel e a China estava com grandes estoques. Grande estoque tem que fazer queima. Então, somou vários fatores de uma vez que o preço do equipamento reduziu praticamente pela metade. O que eu precisei colocar na minha casa anos atrás, que me custou R$50 mil, sabe quanto passou a custar a partir dessa mudança? 20. Em torno de 20. Menos da metade, foi uma redução assim abrupta. E ela foi tão positiva que todo aquele medo que tinha da tal da taxação se perdeu porque passou a ser muito barato comprar o seu próprio equipamento. Mas agora vindo para essa discussão mais geopolítica, né, digamos assim, o mercado de energia solar ele é totalmente dolarizado. Então, toda flutuação no câmbio vai impactar no mercado de energia. Quando o Brasil se posiciona, às vezes de um jeito que de repente fecha ali um pouco mais as portas para um país importante como os Estados Unidos, ou até mesmo para a China, isso vai sim impactar não só na energia, mas em tudo, né? Como o equipamento é dolarizado, ele acaba tendo ali tendências de alta, o que vai reduzindo, o que eventualmente pode reduzir um pouco essa democracia, né? Essa facilidade do acesso. Pedro, vou lançar aqui um desafio para você. Sei que não vai ser... Já é algo intrínseco na sua rotina. Me diz 5 dicas para quem quer empreender no mercado de energia solar.
tô com medo, mas é algo que eu também vislumbro, que vai dar certo, que tá dando certo, vista a alta, a crescente, a adesão, mas a pessoa ainda tá meio assim, ainda não sabe como é que faz, que mais dicas você dá? específico para energia solar? Exatamente, para energia solar. Vamos lá. Porque eu acredito que seja um mercado também para quem quer empreender, para quem quer trabalhar ativamente com isso. Legal. O primeiro de tudo é seguir a gente nas redes sociais, Sim. né? Então vai lá, confere o @instituto.solar. A gente produz diversos conteúdos gratuitos, acompanha o Energizei Cash, né? A gente está sempre contribuindo. Mas eu fiz essa brincadeira porque só tem um jeito da gente ter êxito em qualquer coisa na vida. É estudando. Então, assim, não dá para fazer nada sem a gente sentar a bunda na cadeira e estudar. No mercado de energia, como eu falei, né, eu preciso aprender uma parte técnica que é relativamente simples. Eu posso até, os engenheiros talvez vão ficar chateados comigo, mas eu gosto de ser simples. Chega uma hora que é uma receita de bolo. Chega uma hora que, depois que você aprende o básico, se torna quase que uma receita de bolo e você replica tudo aquilo que você aprendeu dali para frente. Pequenas variações vão surgir, mas o grosso, o principal, é uma coisa que se repete. Então, tecnicamente, você domina. Depois você tem que fazer um estudo jurídico, você tem que entender aonde você está pisando, né? E para isso, se você cometer erros aqui, isso pode sair caro para o seu negócio. Então, estuda o técnico para você evitar erros, né? Energia solar, apesar de estar popular, a gente não pode esquecer a seriedade dela. Ela pode ser... E a complexidade da coisa em si. Eu digo assim, ela pode ser uma empresa trabalhando 365 dias por ano no meu telhado, sem funcionário, praticamente só me dando lucro, sem eu ter muitos custos, mas ela também pode ser uma bomba relógio se ela for mal colocada. É energia. Energia é o principal fator de incêndio em todo o Brasil. Então, se acontecer uma coisa errada ali, isso pode gerar um grande problema. E aí tu pode ter problemas jurídicos com isso. Então, estuda, tanto técnico como jurídico, para você saber aonde você está pisando. Essa seria a primeira dica de todas. E a sugestão que eu dou, acompanhe os nossos canais e tantos outros bons que tem por aí. Uma segunda dica é peça ajuda. Isso aqui eu penei muito para entender, né? Eu sempre compartilho nos meus treinamentos. Eu fico muito chateado, sabe? Às vezes tem empreendedor que ele tem uma mentalidade... Ele é empreendedor, mas ele não gosta de ser consumidor. Ele quer só botar o dinheiro para dentro. Ele não quer colocar o investimento para fora. Eu, no começo, por não ter dinheiro, eu tive que encontrar outras formas de pedir ajuda. Então, eu tentava trocar um serviço por outro. Cara, me ajuda nisso aqui, que eu te ajudo nisso aqui. E aos poucos que as coisas foram evoluindo, a gente vai tendo um dinheiro para pagar um treinamento mais aprofundado, para pagar uma formação, para pagar uma mentoria. Então, eu percebo que as pessoas muitas vezes não pedem ajuda, seja no gratuito ou seja no pago, que é aprender tudo só no YouTube. Então, assim, isso funciona, mas é lento. E às vezes, talvez daqui, quando eu dominar aquele negócio, já vai ser tarde demais. Sim. Então, assim, peça ajuda, né? Olha para pessoas que já caminharam um pouco mais e que, de repente, como aquele meu primeiro mentor que me deu poucas dicas, ele mudou completamente a minha vida. Completamente. Pedro, você poderia fazer uma live indicando, né? Ensinando essa metodologia das vendas, sim, né, Priscila? Sim. Na verdade, é até legal você ter falado disso. Eu já faço isso, Raíza. Inclusive, a gente tem... Para você ver como a coisa está muito fácil para quem quer empreender hoje. Eu tenho um treinamento que ele é feito em parceria com o maior distribuidor de equipamentos de energia solar do Norte e Nordeste. Eles, junto comigo, financiamos gratuitamente para as pessoas uma formação de 12 horas. Olha só. De 12 horas de duração extremamente profunda. Então, para quem quiser, né, vai lá no Instagram, instituto.solar, e vai ter o link lá, se inscreve, né? Tem uma outra formação nessa área de investidor, né, para quem quer investir em uma usina. Ela é praticamente de graça. É um treinamento também de 12 horas. É um valor simbólico de, salvo engano, nesse momento está R$ 79,00. Um valor simbólico que a pessoa investe ali para passar 12 horas ouvindo de quem já colocou dinheiro, quem errou,
quem perdeu dinheiro com isso, quem aprendeu, melhorou o negócio e corrigiu. E aí a pessoa tem ali um bom tempo para coletar informação a um preço super acessível. Treinamento esse, que em geral costuma ficar ali de 2 até 5 mil reais. Nesse trabalho quase que social que a gente está fazendo, ele tem uma taxa de R$ 79,00 de inscrição. Então, assim, conteúdo, Raiz, eu diria que ele não é mais o desafio hoje. Sim. A internet está aí, o chat GPT está aí, pergunte quase tudo para ele, ele vai te responder. Agora, precisa da terceira coisa. Sim. Vamos para a terceira dica, né? Precisa ter disposição. Precisa querer, precisa estar disposto a pagar o preço. Você... Eu sou fundador de um evento anual chamado Conensol. Se chama Congresso de Empreendedorismo Solar. Esse evento, eu faço ele 2 versões. Uma versão gratuita, porque a gente quer transbordar conhecimento, e uma versão paga que vai ter algum diferencial. Você vai participar de um sorteio. Ano passado, por exemplo, a gente sorteou mais de quase R$ 100 mil em produtos, serviços, que custou, na época, R$100 e poucos um ticket. Então, mais de R$100 mil que saíram pessoas dali levando para casa, né? Em conteúdos, em equipamento, em compra de equipamento e tudo mais. E eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail e o cara disse assim: isso é uma grande mesquinha. Eu nunca esqueci desse e-mail. Ele disse: isso é uma grande mesquinharia. Vocês querem ficar aí vendendo as coisas. E eu fiquei, caramba, o treinamento já é gratuito. A gente rala pra caramba para fazer acontecer, gasta o nosso tempo, gasta o próprio dinheiro para contribuir e coloca uma opção paga para que a pessoa ajude pelo menos a manter ali aquele movimento, né? Esse daí não entendeu nada da vida. Ele não entendeu da vida. Volte e viva tudo de novo, porque... E a gente fez um treinamento agora recente, que tem aquela pesquisinha que você faz, que é o NPS, né? Que é pesquisa de satisfação. Mais de 80%, todo mundo deu 9 e 10. 9 e 10 foi muito bom e tudo mais. E aí eu vi uma nota 3. Aí eu, não. Como é que pode? Praticamente todo mundo 9 e 10, 9 e 10, e uma pessoa deu uma nota 3, deixa eu entender. Aí eu fui lá entender, li lá todo o feedback dele, ele disse assim: queriam me vender alguma coisa dentro do treinamento. Oxi. Aí eu fiquei, caramba, o cara teve 95% do tempo ouvindo conteúdo e instrução gratuita. Literalmente 5% foi apresentado para ele aceleradores, que ele tem a opção de pagar e acelerar o resultado. E ele tinha uma aversão a pitch de vendas. Eu falei, cara, como que tu quer atuar no mercado que tu tem que vender se nem tu é disposto a investir em nada? Como é que tu não tem mentalidade de comprador, vai convencer um comprador a colocar 100 mil reais na tua mão? Então a gente tem que gerar essas reflexões para as pessoas aprenderem que ao mesmo tempo que você é vendedor e empreendedor, você também tem que ser comprador. Você não pede ajuda, se você não investe no seu negócio, a velocidade, o tempo de sucesso, ele vai ser muito lento. E se quer que vai ter sucesso, né? Porque dificilmente uma pessoa que não está disposta a pagar o preço, esse preço não é só financeiro. Esse preço é em tempo, em energia. Eu lembro, hoje a idade começou a bater, né? Eu já não estou com essa energia toda, mas eu lembro que o meu dia, por muitos anos, até meus 30 anos mais ou menos, ele começava às 6 horas da manhã e terminava perto de meia-noite. Trabalhando, ralando e correndo atrás, e hora estava estudando, e hora estava trabalhando, e hora estava pedindo ajuda e recebendo treinamento. E infelizmente as pessoas, acho que a geração iFood está com essa dificuldade, parece que é tudo muito fácil, né? Tá tudo recebendo ali na mão do delivery. Muita banca. Então, assim, esteja disposto, né? Pague o preço, invista em você mesmo. O melhor investimento que a gente faz é em nós mesmos. Então, assim, invista em você, né? E aí, até saindo aqui do mundo dos negócios, eu sempre tive o sonho, e aí compartilhando uma coisa bem pessoal aqui com vocês, desde a minha adolescência, eu sempre fui um pouquinho gordinho, eu era magro daqui para cima, mas a barriguinha estava sempre lá, e aquilo sempre me incomodou, desde a minha adolescência. Eu disse assim, cara, tem solução? Tem. Aí eu fui lá, eu paguei o preço para encontrar essa solução sem gastar dinheiro.
Aí eu fiz tudo, vocês imaginarem, regime, corrida, musculação, crossfit, eu fiz tudo, nada funcionou. Anos tentando. Cara, e se eu pagar? Será que eu consigo? Eu fiz isso, eu fui lá, paguei um monte de profissional. Um profissional de educação física, um profissional de endocrinologia, aí o cara foi me estudar por dentro para ver o que é que estava errado, um nutricionista, pelo menos esses 3 aqui foram os principais. Com menos de um ano eu cheguei num percentual de gordura que eu sempre sonhei na minha vida e eu fui a pessoa mais realizada naquele ano. Foi coisa de 2 anos atrás. Então, assim, tem coisas que às vezes está faltando um pagamento para você atingir o resultado. E, repito, esse pagamento nem sempre é dinheiro. Às vezes você está disposto a pagar em energia, em dedicação e tudo mais. Ou até postei uma foto hoje, e aí eu perdi um pouquinho os trilhos, né? Quem não, né? Empreendedor, é a mesma coisa. Tem hora que tá gordo, tem hora que tá magro. Tem hora que tá com gordura, tem hora que tá sem gordura. Tem hora que se alimenta muito bem, tem hora que é só Maria. besteira. E aí na hora que dá. eu virei papai, a minha filha tá agora com 1 ano e poucos meses, 5 meses. E aí desandou tudo nesse último ano. Né? Os horários mudou, o sono mudou. E aí a gente entrou num modo de sobrevivência e eu meio que fui recuperando ali. Hoje eu postei uma foto no Instagram falando sobre essa história de pagar o preço. Eu detesto controlar a alimentação. Me coloque para fazer 7 horas de exercício que eu faço. Mas controlar minha alimentação eu detesto. Só que eu tô há meses, mais uma vez, me organizando, pagando o preço com o tempo e eu não estava tendo resultado. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se eu continuar fazendo isso aqui, ou vai demorar muito, que eu quero que seja rápido, ou não vai dar certo. E aí eu, beleza, voltei para nutricionista, tá aqui a sua dieta, agora siga. E aí eu postei uma foto, todas as minhas marmitinhas lá pesando, eu detesto pesar comida. Aí no final da reflexão lá que eu fiz assim, cara, mas se esse é o preço que tem que ser pago, eu vou pagar, eu vou testar, eu vou pagar para ver. E eu te incentivo, né? Em qualquer área da vida, de negócio, pessoal, mesmo que seja desconfortável, paga para ver, faz o teste. Se ele der o mínimo resultado que tu tá buscando, aí tu adota ou não adota. E eu tô pagando para ver. Eu adotei a bendita balança, daqui a 1 mês eu vou ver se deu o resultado. Às vezes está faltando resultado para a gente passar a gostar daquela coisa que a gente detesta. Então, talvez se esse resultado vier, e eu por incrível que pareça, eu acredito que ele vai vir, eu sei que ele vai vir, porque eu estou pagando o preço, talvez a balança vai se tornar minha melhor amiga dali para frente. Sim. Pedro, chegou aquela hora, aquele momento do podcast que a gente menos gosta, né? Dizer que, infelizmente, nosso tempo está esgotado, nosso diretor já está aqui no nosso pé. Mas foi incrível, foi, assim, uma entrevista com insights riquíssimos, não foi, amiga? Bem nichado. Eu acredito que... Vixe, vai cortar, Gabriel. Eu ia dizer que outra pessoa, talvez, olha, pelo amor de Deus. E eu acredito que, com certeza, quem está nos conferindo... Foi uma aula que ela recebeu aqui sua. Muito obrigada pelo teu tempo. Estaremos no seu podcast, viu, amigo? Vamos marcar. Vamos marcar. Muito obrigada, Pedro, pela disponibilidade. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que muitos empreendedores... Com toda certeza. E o pessoal... tô querendo espirrar. Menino, cancela aí. Vou dizer de novo, viu, Gabriel? Muito obrigada, Pedro, pela sua disponibilidade. Foi uma entrevista maravilhosa. E eu tenho certeza que tanto empreendedores como o pessoal da área da energia solar vai amar essa entrevista e vai aprender bastante. E em breve a gente vai te convidar novamente, porque ainda tem muito assunto pra gente conversar, né, Priscila? Que infelizmente não deu tempo. Mas é isso, a gente gostaria de agradecer pela sua audiência, por estar aqui sempre. Ele não se despediu, não. Ou é mesmo, eu esqueci. Ô, Jesus, misericórdia. Não, aí só corta esse... Pedro se despedindo. Vai, Pedro, agora é com você, viu? Meninas, eu super agradeço, fico muito feliz de ter batido esse papo, né? Dessa vez do lado de cá, do lado do entrevistado. Acaba que a gente fica, às vezes, muito do lado do apresentador lá no nosso podcast. E eu estou muito feliz de ter conseguido compartilhar um pouco da minha história, um pouco dos desafios que eu vivenciei, né? Então, para você que quer atuar no mercado de energia solar,
tenha resiliência, né? Aprende, se dedica, que com certeza você vai ter sucesso. E para você que quer empreender, no modo geral, são os mesmos princípios, né? Se apega ali a Deus, tem um pouco de fé, mas busca pessoas, amigos, paga o preço, né? Seja financeiro ou seja de tempo, de energia, que com certeza vai ser muito sucesso para você. Fico à disposição nas minhas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais. Deixa pra gente aqui o arroba. Claro, o meu arroba pessoal é o PedroRCV. O que a gente mais costuma produzir mais conteúdo é o Instituto.solar no Instagram, mas eu convido todo mundo a visitar lá o nosso canal no YouTube, é um canal riquíssimo lá em conteúdo. A gente está inclusive comemorando agora quase 2 milhões de visualizações dos nossos conteúdos, e eu fico muito feliz de que essa mensagem esteja chegando aí para todo o Brasil. Que coisa boa. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua audiência. Se você nos conferiu até aqui, não custa nada você se inscrever, deixar o teu like aqui pra gente no YouTube. Não é isso, amiga? Com certeza você foi impactado com esses insights que o Pedro deixou. Acaba nos ajudando também. Deixa teu recado, amiga. É isso mesmo. Obrigada a você que está aí nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio, que também está imperdível. Tchau. Tchau, tchau.